todos, bom dia às professoras, bom dia aos colegas participantes, agradeço a presença de vocês. Meu nome é Álvaro, nós vamos em conjunto com o meu grupo, composto pela Amanda, Fernanda, o Gabriel e o Lucas, iremos apresentar o webinar sobre desenvolvimento infantil na fase pré-escolar, que compreende dos 3 aos 6 anos. Para iniciar, a gente falar referente ao que está se falando hoje em dia, referente ao desenvolvimento infantil, que envolve sobre algumas palavras-chave que se fala bastante, pelo menos na informação que a gente observou de algumas revistas sobre o desenvolvimento, que eles nos falam sobre o que a gente está acontecendo agora, né? Sobre o peso e o custo da inação são elevados, já que está tendo ainda 43% de crianças menores de 5 anos, ainda com baixo nível de desenvolvimento na primeira infância. Tanto que isso foi colocado dentro como conversa, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que de uma reunião que acontecerá em 2030. Então, até lá vai ser avaliado novamente como que acontece. Quando eu falei desse 43%, isso mais ou menos aproximadamente 250 milhões de crianças, no caso, né? Aí vemos que as crianças pequenas precisam de cuidados e atenção ao seu desenvolvimento desde o início, né, através da proteção das oportunidades de aprendizagem, que seja mais precoce, e isso somente vai se dar através da interação e relações de afeto com as pessoas com que moram ao seu redor, né, com a família especificamente. Assim mesmo, devemos realizar intervenções multissetoriais, tendo a saúde como ponto de partida para alcançar as crianças menores. E isso vai se dar através da implementação, que já tem, né, na implementação do serviço da saúde, no caso da saúde materna e infantil, que já tem existentes com as redes que temos no país. Assim mesmo, é preciso reforçar a liderança, e isso aqui é um ponto importante do governo para expandir o que está funcionando atualmente. Então, nós sabemos que os governos, eles são os que planejam as iniciativas de transformação para melhorar progressivamente os serviços que já têm existentes, tá? Tanto que isso objetiva que as pessoas vão atingir seu potencial, ou seja, essas crianças, ao longo da vida e para futuras gerações. Ou seja, é importante desse apoio do governo, muitas vezes. Assim mesmo, vemos que também os riscos que levam a esse desenvolvimento durante a primeira infância continuam a ser elevados, como, por exemplo, os clássicos como o raquitismo e a pobreza, nos casos de pobreza extrema, no qual é altíssimo ainda, né? Tem baixado bastante, mas ainda tem esse problema. O número de crianças menores de 5 anos que não atingem o seu potencial de desenvolvimento. E uma coisa interessante que a gente encontrou foi a baixa escolaridade materna, a relação que ela tem com o baixo desenvolvimento da criança, né? Então, uma mulher, uma mãe que tem uma escolaridade materna superior, isso influencia no sucesso dessa criança durante seu desenvolvimento. Já o fator socioeconômico, nem tanto. Assim também tem os maus tratos às crianças, também que é outro risco que vai atrapalhar o desenvolvimento dessa criança. Assim temos que os compromissos mundiais em prol do desenvolvimento na primeira infância, obviamente, estão aumentando. A gente pode observar que tem bastantes políticas multissetoriais nacionais, que tem aumentado. Antigamente, até o ano 2000, de forma nacional, né, tínhamos 7, e agora tem, em 2014, para 68 políticas públicas multissetoriais, das quais 45% são de países de renda baixa e média. Assim mesmo, sabemos que o Banco Interamericano de Desenvolvimento, desde 2000, tem ajudado em projetos, mais de 100 projetos relacionados ao desenvolvimento infantil. Assim, temos também que o Banco Mundial, desde 2000 a 2013, tem aprovado 273 projetos, e isso dá mais ou menos um investimento de 3,3 bilhões de dólares. Mas mesmo com esse tanto de projetos e investimento, ainda
é muito insuficiente, no caso, para atingir. Então, a gente entende que o desenvolvimento na primeira infância deve ter importância no processo de maturação. No caso dessa, isso vai levar a uma progressão em aptidões perceptivas, motoras, cognitivas, linguísticas, socioemocionais e autorreguladoras. Aqui eu estou mostrando para vocês uma imagem na qual ela fala dos domínios dos cuidados de atenção ao desenvolvimento, que a gente falou um pouquinho em slides anteriores, sobre a saúde vital, nutrição, cuidado responsivo, proteção e segurança, e aprendizagem desde os primeiros anos de vida, com uma estimulação precoce. Assim mesmo, então, entramos na parte que nós vamos explicar hoje, que é a fase pré-escolar, na qual temos que essa criança, no caso, ela vai adquirir, né, vai melhorar, na verdade, habilidades já adquiridas, vai ter relações são pré-estabelecidas com outras crianças, através dos jogos, principalmente. Ela vai aprender normas sociais e comportamentais, e ela vai desenvolver a linguagem. Tudo isso, ela vai desenvolver os marcos de desenvolvimento. Vamos ter o desenvolvimento motor, intelectual, psicossocial, espiritual, desenvolvimento moral e o desenvolvimento da linguagem, que no caso, o objetivo dessa nossa apresentação é a gente promover a vida e saúde da criança através do conhecimento das peculiaridades desses marcos, que ainda interesse para os profissionais da saúde, especialmente para o enfermeiro ou enfermeira. Vou passar agora para o meu companheiro. Vocês estão me ouvindo legal? Sim. Tá, perfeito. Sim. Bom, eu vou falar do desenvolvimento motor. Do desenvolvimento motor grosseiro e do desenvolvimento motor refinado, né? O desenvolvimento motor, ele é adquirido, o refinamento é adquirido com o passar dos anos da idade da criança pré-escolar, né? Então, por exemplo, o andar, correr, escalar, ele é bem comum até os 36 meses de idade de vida, de idade de vida da criança, né? E o refinamento, ele começa a partir daí, né? Por exemplo, pode passar, Alfa. Aos 4 anos, saltar obstáculos com um pé só, agarrar bolas com eficiência. Aos 5 anos, por exemplo, podem saltar em pés alternados, pular corda, no caso, andar de patins e nadar, fazer atividades mais refinadas. Já é bem presenciado, né? Ou seja, é um ganho de eficiências que essa criança, na idade pré-escolar, tem. Quanto mais tempo ela vai ganhando de vida, mais refino e novas habilidades ela vai ganhando, né? O desenvolvimento motor, ele é bem evidenciado na manipulação da criança, como desenho e se vestir. Essas atividades, ela proporciona independência para a criança. Pode passar. Bom, agora é o desenvolvimento da comunicação, habilidade linguística, audição e fala. Na linguagem, a criança, ela pressupõe que todos que estão à sua volta pensam igualmente a si. Então, por exemplo, ela acha que uma breve verbalização da ideia dela é mais que suficiente para esclarecer o ponto de vista dela. E como a criança na idade pré-escolar, ela convive com outras crianças nessa idade, geralmente ela entra em conflito com essas crianças, porque ela não consegue, ela verbaliza, ela acha que a breve verbalização dela foi suficiente, e a outra criança que já não tem o entendimento da melhor maneira, né, tem um certo ruído nessa comunicação, por isso que crianças geralmente entram em conflito nessa idade, né. A brincadeira, ela é muito importante nessa idade, porque a brincadeira, ela tem um papel de desenvolvimento, serve como um meio de comunicação entre as crianças, ganho de novas habilidades, desenvolvimento muscular, desenvolvimento social, e também, junto com a brincadeira, a criança adquire o refino das habilidades motoras. Então, é muito importante que a criança brinque, por exemplo, com atividades que envolva o desenho, no caso que eu tinha falado, aquelas caixas de areia, bolinhas, piscina de bolinhas. Isso é muito legal para socialização e para a criança desenvolver suas habilidades, né?
Bom, e aí também tem a causalidade e o tempo. Os pré-escolares, eles usam as palavras sem saber 100% do seu significado, né? Seu significado exato. Deste modo, a casualidade funciona como um pensamento lógico para a criança. Ela utiliza a escuta dela para entender e compreender e acha que o que ela escutou é a realidade. Por exemplo, o tempo. Quando a mãe da criança na idade pré-escolar fala que falta muito tempo para o Natal, por exemplo, ela acha que 4, 5 meses é muito tempo, então ela acha que essa é uma escala de tempo. A criança não sabe nessa idade que o tempo é uma escala física junto com a gravidade, blá, blá, blá. Ela não sabe isso, a compreensão dela é bem limitada nessa fase, né? E também, por exemplo, um outro exemplo é almoço e janta, por exemplo, que a criança ela vai associar que o almoço é de manhã e a janta é de manhã, porque ela interpretou que quando a mãe fala que é o almoço é de manhã e quando ela fala que é a janta é à noite. Por isso que as crianças até trocam, né? Demora um tempo para a criança distinguir exatamente qual que é qual, né? E também conceito, por exemplo, de direita e esquerda, né? A criança não sabe exatamente qual que é a direita e qual que é a esquerda. Geralmente ela vai utilizar recursos que o pai e a mãe usa, né, para ajudar, como a mão que escreve é a direita, para quem for destro, no caso, né? A outra mão é a esquerda. E aí ela vai utilizar esse tipo de conhecimento para evoluir. Então, o conhecimento dela nessa fase é bem limitado. Pode passar. Oi, gente, bom dia. Agora eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento cognitivo e o neurológico. Bom, diferentes habilidades cognitivas nessa fase da pré-escolar são desenvolvidas, né? Então, algumas delas são a percepção, o raciocínio, a memória, a capacidade de autorregulação, automonitoramento, habilidades linguísticas, como o Lucas falou, competências matemáticas, formação de alguns conceitos e a construção e a generalização de algumas estratégias, né, quando elas começam a delegar tarefas que elas conseguem já fazer sozinhas, né, independentes, e também a produção, significado da fala e a capacidade para inferir estados mentais, que é quando ela começa a perceber tudo aquilo que pessoas demonstram ao redor dela. Então, onde essas duas últimas funções, assim que bem estabelecidas, têm uma importante função também nas interações sociais dessas crianças, assim como eles já disseram. Pode passar, Álvaro. Então, o que vai implicar diretamente no desenvolvimento cognitivo e neurológico? Às vezes a gente pensa assim que os estímulos, né, que essas crianças estão expostas diariamente, essa adaptação que ela vai ter, avaliações cognitivas que têm que ser realizadas, só que um dos principais motivos também que se destaca, e muitas vezes pais, né, mães não dão atenção, é a nutrição infantil. Então, é uma fase muito importante, né, da vida da criança, onde ela está amadurecendo ainda partes do seu corpo. Então, a nutrição ela é muito importante nesse quesito, porque certas dificuldades que essa criança pode vir a ter na frente é em detrimento de uma má alimentação. Então, é necessário, né, estabelecer uma rotina de bons hábitos, principalmente também o fato de que a fase que antecede a pré-escolar, né, tem que ter tido também uma boa adesão dessa criança, então ela tem que ter passado por um leitamento materno correto, tem que ter começado a introdução de alimentos mais sólidos, né, no momento correto também, para que tudo isso se desencadeie num processo bacana para ela conseguir ter uma adesão. Então, na avaliação cognitiva, quando se consegue identificar precocemente, né, se essa criança tem não algum distúrbio, mas algum atraso a mais em relação às outras. Então, é nesse momento que, identificando precocemente, a gente consegue evitar muitos distúrbios em relação ao problema mental dessa criança lá na frente, como, por exemplo, o espectro do autismo, o déficit de atenção e hiperatividade, né, transtorno de aprendizagem, entre outros. E em relação à fase de adaptação, então,
é nesse momento que a criança consegue assimilar e acomodar tudo que está acontecendo ao redor dela. Então, ela processa, né, a partir de um objeto, de um fato externo que ela teve essa exposição, e a partir daí ela vai conseguir colocar isso no dia a dia dela de uma forma que ela interpretou e que ela acha que tem que ser daquela forma. E os estímulos exógenos, né? No caso, essa inteligência que essa criança vai desenvolvendo, pressupõe-se de que, de fato, foi por essa troca que ela tem com o meio ambiente que ela está inserida. Então, progressivamente, ela vai passar por novas experiências que vai fazer com que ela tome esse conhecimento de que é uma rotina isso que ela vai viver no dia a dia, né? Pode passar, Álvaro. Aí aqui eu trouxe algumas imagens que são métodos utilizados, né, em relação a essa avaliação cognitiva, onde ainda fica certa lacuna, assim, em relação aos métodos que a gente tem, porque no Brasil, a única forma que a gente tem de avaliar a cognição dessa criança é por meio da escala de maturidade mental da Columbia, que é essa que a gente destacou aqui. Então, são alguns cartões, né, que são apresentados às crianças e vai avaliar principalmente essa especialidade que ela vai ter em habilidade de raciocínio. E é o único método que a gente tem, né, para essa fase. E também a gente trouxe aqui essa escala global, que é a de Wechsler, onde também são feitos essas avaliações, né, a nível internacional, e consegue-se tirar vamos dizer assim, literalmente essa avaliação do QI da criança. E é isso. Pode passar. Uhum. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito do desenvolvimento psicossocial. E sobre a luz do psicanalista Erik Erikson, ele descreveu essa fase dessa criança dos 3 aos 6 anos. E entre as principais atividades que eles tendem a desenvolver nessa faixa etária é a aquisição do senso de iniciativa e desenvolvimento e o desenvolvimento do superego, que é a criação da consciência. Nessa fase também, o maior conflito que eles passam é justamente quando algumas questões ultrapassam as suas capacidades de questionamento, assim como de compreensão. Por quê? Tendo em vista a análise de uma atitude de uma criança, quando ela julga tomar uma atitude ou não, e assim que eles realizam esse fato ou agem de uma maneira X, a forma com que essa atitude dela vai ser julgada pelas pessoas que vivem, que circundam, né, a vida dessa criança, vai fazer com que ela muitas vezes tenha um sentimento de culpa, medo, ansiedade, o que é normal e fundamental para essa faixa etária, onde eles precisam aprender a lidar com esses sentimentos. Não que eles saem dessa faixa etária sabendo a lidar com esse sentimento, mas nessa faixa etária, eles precisam serem expostos a esses sentimentos para que já passem a lidar com isso. E outra coisa também que é muito importante do desenvolvimento deles, nessa faixa específica, é a sua forma de aprendizado, onde, através das reações que vão ser geradas a partir das suas ações, eles vão adquirindo conhecimento. Por exemplo, na medida que uma criança adota uma posição, a forma que o meio vai reagir, isso seja de forma com que estimule ele a ter aquele comportamento, dê uma recompensa, ou que ele seja punido por aquele comportamento, é a partir daí que ele vai começar a julgar o seu comportamento. Esse estágio também é uma fase de muita aprendizagem e grande gasto de energia. Crianças nessa fase costumam a correr, brincar, trabalhar, desenvolver inúmeras habilidades, e isso faz com que eles tenham uma sensação de ter uma vida plena. Aqui, ainda, sobre a luz de Erikson, ele ainda traz algumas questões que Freud explica muito bem em questão ao complexo de Édipo,
onde as crianças passam a desejar a morte de um dos pais. Geralmente, é o pai do mesmo sexo. Então, no caso dos meninos, eles vão ter esse desejo pelo pai, pela morte do pai, e meninas pela morte da mãe. Contudo, é fundamental que se explique para essa criança, em casos que eles tenham a perda do seu pai ou da sua mãe nessa faixa etária, que o seu desejo não é capaz de desencadear o fato, o desejo propriamente dito. Isso pode fazer com que essa criança que perda o pai ou mãe nessa faixa etária possa crescer atormentada por isso, justamente por esse desejo. Pode passar, Álvaro, para o próximo slide. Aqui, o desenvolvimento moral. Aqui ainda ele está no nível pré-convencional ou pré-moral. O seu julgamento ainda é muito básico, ele nem sempre se preocupa com alguma coisa, e quando ele se preocupa, é voltado às questões dessa fase, justamente sobre por que está errado e por que está certo. Mas não é uma preocupação constante, frequente, não é sobre tudo que ele vai acabar se preocupando. E o comportamento dele é moldado de acordo com a liberdade ou restrição atribuída, ou seja, a forma que o meio vai receber as ações da criança é que vai influenciar nas suas medidas de ações. E de 2 a 4 anos, as crianças julgam as ações boas ou ruins de acordo com a recompensa ou castigo. Mas dos 4 aos 7 anos, essa criança já passa a desenvolver suas atitudes com o intuito de satisfazer suas vontades. Então, eles acabam sendo um pouco narcisistas nessa fase, uma vez que eles se voltam apenas para a satisfação dos seus desejos, e nem sempre aos desejos dos outros também. O desenvolvimento espiritual. Eu trouxe essa frase que eu peguei, esse trecho, né, que eu peguei de uma das minhas referências, que eu achei muito conveniente. O desenvolvimento da consciência está intensamente ligado com o desenvolvimento espiritual. Nessa idade, as crianças estão aprendendo o que é certo e errado e se comportando corretamente para evitar as punições. Então, muitas vezes, a gente acaba meio que querendo desprender, durante a nossa vida adulta, eu imagino, a moral de questões espirituais. Só que nessa fase do desenvolvimento da criança, é tão importante que essas duas, vou dizer como faculdades mentais, estejam juntas, porque elas culminam para que essa criança adquira conhecimento do mundo e sobre todas as coisas. Eles já são capazes, nessa idade, de desenvolver a fé, tudo isso, claro, de acordo com os hábitos da família, do meio que ele convive. Ele é capaz de compreender algumas histórias, ele reproduz rituais que os seus pais possam reproduzir, ou enfim, o meio que ele está inserido reproduz. Ele consegue memorizar algumas orações. A sua compreensão vai evoluindo de acordo com a sua cognição. E a religião para a criança, ela pode trazer alguns benefícios diante de alguns estressores. Por exemplo, em situação de doença, medo, essa religião pode estar trazendo alguns benefícios, acalento mesmo para essa criança. Pode passar. Aqui, o desenvolvimento comportamental da criança, nessa faixa etária, ele é muito vasto. Porque, além de você ter uma criança que ela está desenvolvendo inúmeras atividades, não só do seu comportamento físico, ele está passando a atribuir, assimilar muita coisa. Então, aqui nessa fase, é comum que essas crianças comecem a ser mais carinhosas, eles começam a desenvolver algumas atividades que antes não conseguia, como vestir-se, se alimentar, tomar banho. E essa também é aquela famosa fase do porquê. Porque essas crianças começam a buscar explicações que sejam plausíveis para elas a respeito de
tudo aquilo que elas ainda não têm algum conhecimento. Então, é normal que elas perguntem por quê, como se dá, por que é assim. O sexo, nessa faixa etária, muitas vezes, eles já começam a ser desenvolvidos. Claro, não tendo em vista as crianças logo de início, mas assim, a partir dos 4 anos. Então, quando surgirem perguntas dessas crianças a respeito de sexo, algumas questões que socialmente são mais difíceis de ser explicadas por questões culturais, é muito bom você começar a questionar a criança antes de entregá-la uma resposta, para você saber previamente o que ela sabe a respeito, até porque algumas explicações podem ainda não ser compreensíveis para elas, podem ultrapassar os limites da compreensão dessa criança. Então, ver o que ela sabe a respeito do assunto para depois entregar, ir atribuindo informações é muito importante para que ela possa assimilar. E na medida que ela vá adquirindo esse conhecimento, novos questionamentos vão surgir. Isso daí já vai abrindo espaço para explicações mais concisas e certeiras. As informações nessa faixa etária, elas precisam ser corretas e ser passadas com persistência, uma vez que essas crianças tendem a esquecer algumas coisas. E aos 3 anos de idade, ele já passa a adquirir consciência anatômica e do seu funcionamento eliminativo. Não tem nenhuma ligação com o funcionamento reprodutivo sexual dos genitais, e eles ainda ficam curiosos em tentar compreender como que como que a menina vai fazer suas eliminações e a menina vice-versa. A partir dos 4 anos, a masturbação é um ato que já pode ser presente na vida dessas crianças nessa fase pré-escolar. Pode passar. E o desenvolvimento emocional. O medo que essas crianças sentem, muitas vezes eles têm causa desconhecida, justamente porque eles estão numa fase onde a sua criatividade é muito aflorada. Então, o animismo mesmo pode ser uma questão que faça com que eles tenham medos assim absurdos, como, por exemplo, ao ver algum comercial na TV de produtos para higienizar vaso sanitário e acabar tendo medo de usar o vaso sanitário pelas representações que a televisão passou para ele. Então, isso já vai ser um estressor, já vai causar medo nessa criança. Expor a criança ao objeto do medo nunca é uma coisa boa. A maneira que você pode começar a introduzir essa criança a questões que causem medo nela é mostrar outras crianças lidando com o mesmo objeto do medo. Então, por exemplo, uma criança que tem medo de cachorro, você não vai expor ela ao cachorro. Mostre outras crianças com cachorro para ela, e assim, por assimilação de semelhança entre ela e outras crianças, ela já vai começar a se permitir, muitas vezes, alguma proximidade com o objeto do medo, que no exemplo que eu dei, o cachorro. Quando esse medo ele é muito absurdo, muitas vezes essa criança vai precisar de uma ajuda profissional para que consiga ter uma resolução. O estresse nessa faixa etária, ele não é muito presente, tanto é que é tido até como uma fase menos complicada. E, contudo, expor essa criança a algumas situações de estresse pode auxiliar no desenvolvimento dela. Assim como esse estresse exacerbado pode causar danos a essa criança, fazendo com que ela precise de ajuda profissional. Os pais, é muito bom, ou as pessoas que convivem com essa criança, prevenir esse estresse. Ou seja, formas de prevenção desse estresse. Cuidar do horário da criança, se comunicar com a criança, esclarecer as coisas para a criança, não ficar atribuindo, por exemplo, eles atribuem muito medo, estresse, essas coisas, a imagens ou que causem dor, né? Por exemplo, o caso do enfermeiro, do médico, ir ao hospital é uma coisa que eles vão negar. Então, assim,
não usar isso como uma forma de punição, porque eles podem imaginar isso justamente como uma forma de punição. E a única maneira de tentar reduzir isso é com a organização da rotina da criança, do ambiente em que essa criança vive. E a agressividade. Aqui, gente, é muito bom a gente distinguir a agressividade da raiva, porque essa agressividade vai ser um episódio agressivo, não vai ser a raiva, muitas vezes, que é um sentimento que tende a perdurar durante um tempo mais extenso. Essa raiva é manifestada pela a tentativa de ferir ou destruir algum objeto ou atacar alguma pessoa, mas assim, é momentâneo. Um exemplo clássico aqui é a criança que morde, dependendo da situação, a criança morde, mas ela morde pelo quê? Muitas vezes por ciúme, por incompreensão, né? Esse comportamento agressivo, muitas vezes, ele tem origem no temor aos pais ou à criança quando ela julga o comportamento dos pais fisicamente abusivo. E a partir disso, ele começa a expressar esses episódios de agressividade longe dos pais. Como, por exemplo, aqui que eu linkei, o bom comportamento em casa e problemas escolares, onde essa criança ela tem um bom comportamento em casa, mas na escola ela vai, longe dos pais, ela vai começar a reproduzir comportamentos que expressam muito do que elas vivem em casa. Conteúdos midiáticos, muitas vezes, influenciam o comportamento dessas crianças. Então, aqui nessa faixa etária é de extrema importância que os pais observam e façam monitoramento do conteúdo que essas crianças vão estar tendo acesso para que isso posteriormente não reflita no seu comportamento. Pode passar. Bom dia, eu vou falar sobre as orientações aos pais. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, amiga. Ah, tá bom. Então, aos 3 anos, as crianças já começam a ter birras. E, assim, é importante os pais estabelecer limites. Elas começam a apresentar comportamentos agressivos e não tem limites. Você pode estar no supermercado, você pode estar num parque. Se ela tiver a oportunidade, ela vai fazer birra. Então, seria interessante, como meus colegas falaram, estabelecer limites, ver uma forma de repreender essas crianças diante das situações. As refeições, elas devem ser com alimentos diversificados e com horários fixos. Então, não adianta o pai chegar a querer comer um hambúrguer e fazer a criança comer um vegetal. A criança, ela é o reflexo dos adultos. Então, seria interessante os pais manter uma alimentação mais saudáveis. Vai causar um estresse nos pais por conta de querer proteger os filhos, tanto na forma de educar e na prevenção de acidentes dessas crianças. Seria interessante incentivar na matrícula na pré-escola, que seria nas creches, que ajudam a criança a socializar. Aos 4 anos, a criança começa a apresentar comportamentos mais agressivos. Nesse caso, ela já começa a tentar agredir e usa a linguagem, ela pode falar palavrões. E aumenta a curiosidade sexual, conforme o Gabriel explicou. Criam histórias exageradas, amigos imaginários. Você pode chegar numa hora no quarto, a criança está tomando um café da manhã, servindo alguém, o seu amigo imaginário. E eles começam a ter pesadelos, como o Gabriel falou, assistindo, dependendo do que eles assistem, na hora de dormir, eles começam a ter pesadelos, que tem animais, tem monstros, que possam estar pegando eles. Então, é bom tranquilizar os pais que na fase dos 5 anos, a criança ela é mais quieta. Pode passar, Álvaro. Sim. Aos 5 anos, então, já é a preparação do ambiente escolar, onde a criança ela vai ter um convívio com outras crianças da mesma faixa etária, que vai possibilitar o estímulo da sua interação social. É interessante também porque eles vão ter interesse em praticar esportes, vão aceitar as regras, como futebol, tem natação. Então, é bom incentivar em casa a criança a montar blocos, desenhar, pintar.
É bom também incentivar a criança a ler com os olhos. No caso, elas vão ver as imagens e vão contando as histórias de acordo com a imaginação dela. E elas também gostam de ajudar em serviços de casa. Aos 6 anos, é o período que ela começa a queda dos dentes, então é sempre bom manter desde a presença dos dentinhos, incentivar a escovação corretamente, mas a partir dos 6 anos é onde começa a cair esses dentes. Os amigos, eles assumem um papel mais importante, e suas opiniões e vontades são mostradas com muita ênfase. Então, elas vão querer dar opiniões e elas vão querer que você faça o que ela achar, mas aí é onde vocês têm que colocar limites. E ficar atento a algumas alterações no comportamento, na alimentação, no sono. Se você vê que isso persiste, procurar um atendimento de um profissional. Pode passar, Álvaro. Agora eu vou falar sobre a abordagem e inclusão da prematuridade, do síndrome de Down e de crianças com autismo. Então, a primeira prematuridade é o nascimento antes das 37 semanas, que elas são divididas entre extremos, que é menos de 28 semanas, intermediários de 28 a 34 semanas e tardios de 34 a 37 semanas. Então, pode haver complicações, no caso, órgãos e sistemas orgânicos ainda não se desenvolveram, e quanto mais extremo for a prematuridade, maior será o grau de risco, então maior vai ser os riscos. Então, nessa fase, buscar orientar os pais, os cuidados e a importância de fazer o acompanhamento, porque a criança, quando ela nasce prematura, ela está em risco de ter várias complicações, e nisso inclui seu desenvolvimento. Eu tenho 2 amigos que tiveram filhos prematuros, e graças a Deus, hoje, o desenvolvimento dele é de uma criança normal, você nem vê diferença. A única coisa que você nota é o tamanho. O tamanho é bem visível. Mas, assim, o desenvolvimento que ela corre, brinca, vai para a escola, é normal. Pode passar, Álvaro. Síndrome de Down. Então, como sabemos que a síndrome de Down ela tem a presença de 3 cromossomos do 21, que resultam em 47 cromossomos em suas células. Então, ela pode ser identificada durante o pré-natal, mas em muitos casos, como a Thaís, ela falou que muitas mães não fazem pré-natal corretamente. Então, ao nascer, você já tem a distinção da aparência facial de uma criança com síndrome de Down. Aí, no caso, você pode apresentar outras manifestações clínicas, que vai ser feito exames, que elas podem ter anomalias cardíacas, infecções do trato respiratório, alterações físicas, até a questão do tamanho, porque ela é menor, os braços e as pernas são mais curtas. E é necessária a orientação dos pais, porque muitos pais, na hora de nascer, eles recebem esse choque, então é necessário passar para eles a orientação de como, como posso dizer, orientar os pais como que a criança vai se comportar. Às vezes precisa de ter um acompanhamento de um profissional, mas assim, ela consegue se socializar com outras crianças. Pode passar, Álvaro. O transtorno de espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a interação social, linguística e comportamental. Ela não tem cura, mas a intervenção precoce altera no prognóstico, suavizando seus sintomas. Então, ele tem ausência ocular, ele não apresenta o sorriso social, tem baixa atenção, ele não aceita toque, ele não corresponde, não. Você pode chamar inúmeras vezes, ele não vai corresponder. Ele pode ter, a gente fala de gatilhos, dependendo do som alto, muito assim, a criança, ela começa a gritar, ou ela morde, então são coisas que a gente deve se atentar. Explicar para os pais como se deve proceder com essa criança. Muitos pais têm receio, que acabam, quando ela vê que a criança não está se desenvolvendo, ela procura um psiquiatra, porque ela acha que pode ser esquizofrenia. Então, é bem interessante nós, profissionais, futuros profissionais, orientar os pais que a criança pode ter uma vida social, que é muito importante na inclusão na escola. Claro que ela vai ter
um monitor que vai estar com ela, que ela precisa de um atendimento mais especial, mas o convívio com outras crianças vai ajudar a estimular essa interação. Pode passar, Álvaro. Então, podemos concluir que a fase pré-escolar de extrema importância para a criança é repleta de aprendizados e descobertas, também para os pais, e onde é movida pela curiosidade infantil, incentiva a interação social e a formação de amizades. E é isso, aqui são nossas referências.